Dizem que, no mundo espiritual, nenhuma alma está perdida para sempre, mas algumas precisam atravessar a própria escuridão antes de encontrar a luz. Elias foi um general temido. Um homem que comandou batalhas, tomou decisões duras e viu a guerra de perto. Durante anos, acreditou que estava apenas cumprindo seu dever. Mas quando sua vida na terra chegou ao fim, ele descobriu algo que nenhum campo de batalha havia lhe ensinado: não existe fuga da própria consciência. Ao despertar no plano espiritual, Elias não encontrou descanso, encontrou as consequências de suas escolhas. As dores que havia causado, os rostos que havia esquecido, as vidas que foram marcadas por suas ordens. E naquele silêncio profundo da eternidade, o poderoso general caiu de joelhos pela primeira vez, e chorou como nunca havia chorado. Mas foi exatamente naquele momento de arrependimento que algo inesperado começou a acontecer. Em vez de permanecer preso à culpa, Elias recebeu uma oportunidade rara: reparar o passado. E assim, aquele homem que um dia havia liderado batalhas de destruição começou uma jornada completamente diferente, ajudando espíritos perdidos, protegendo trabalhadores espirituais e enfrentando forças sombrias que ameaçavam colônias de luz. Com o tempo, o antigo general se transformou em algo que ninguém poderia imaginar. Um guardião. Uma entidade espiritual que luta para proteger aqueles que caminham em direção à luz. E a pergunta que fica é: como um homem marcado por tantos erros conseguiu se tornar um defensor do bem no mundo espiritual? Essa é a história surpreendente de Elias, o general que encontrou redenção, e que se tornou um poderoso guardião das colônias espirituais. E quando você ouvir tudo o que aconteceu com ele, talvez compreenda algo profundo sobre a justiça de Deus, e sobre as segundas chances que a vida espiritual oferece a todos nós. Existem almas que atravessam a terra espalhando luz por onde passam. Pessoas que parecem nascer com uma sensibilidade diferente, um coração naturalmente inclinado ao bem, como se trouxessem dentro de si uma lembrança profunda do amor divino. Mas existem também aquelas que seguem um caminho muito mais difícil, almas que precisam caminhar por longos trechos de escuridão antes de finalmente encontrar a própria luz. Elias foi uma dessas almas. Durante muitos anos, seu nome foi pronunciado com respeito, mas também com medo. Nos campos de batalha, entre soldados exaustos e cidades marcadas pela destruição, o nome de Elias era sussurrado como o nome de um homem que nunca hesitava. Um general conhecido por sua inteligência estratégica, pela frieza diante das decisões e pela capacidade de fazer aquilo que outros líderes simplesmente não conseguiam fazer. Para muitos, ele era um herói. Para outros, uma figura temida. Para a história, um homem que carregaria um peso invisível por muito mais tempo do que imaginava. Elias acreditava que estava cumprindo um dever. Desde jovem, havia aprendido que o mundo era duro e que a sobrevivência exigia força. A disciplina militar, a hierarquia rígida, as estratégias de guerra, tudo aquilo parecia natural para ele. Era como se a vida tivesse preparado seu espírito para aquele papel. A guerra, afinal, sempre encontra aqueles que acreditam que precisam lutar. No início, Elias dizia a si mesmo que suas decisões eram necessárias. Que cada ordem dada no campo de batalha fazia parte de algo maior. Que os sacrifícios eram inevitáveis quando nações se enfrentavam e destinos eram disputados. Era assim que ele justificava as noites silenciosas, os relatórios de perdas, os rostos que desapareciam da memória coletiva depois de cada conflito. Ele dizia a si mesmo que aquilo era apenas parte da história da humanidade. Mas existe algo que nenhum ser humano consegue enganar para sempre: a própria consciência. Por mais que tentasse seguir adiante, por mais que se escondesse atrás das responsabilidades de um general e da lógica fria da guerra, existiam momentos em que o silêncio falava mais alto. Momentos em que a mente recordava aquilo que o coração tentava esquecer. Rostos. Vozes. Olhares que pediam respostas. Elias tentava afastar essas lembranças. Tentava acreditar que o tempo apagaria tudo. Afinal, no mundo dos homens, a história costuma ser escrita pelos vencedores.
e aqueles que vencem raramente são questionados. Mas a vida espiritual não funciona da mesma forma. Há uma justiça muito mais profunda que governa o destino das almas. Uma justiça que não se baseia em títulos, medalhas ou vitórias humanas. Uma justiça silenciosa, paciente, que aguarda o momento certo para revelar a verdade dentro do coração de cada espírito. E Elias ainda não sabia disso. Ele acreditava que a vida terminava quando o corpo deixava de respirar. Que depois da morte existia apenas o silêncio. Talvez um descanso merecido após tantos anos de luta. Mas quando seu momento chegou, nada aconteceu como ele imaginava. Não houve escuridão definitiva. Não houve esquecimento. Ao contrário, foi como se a consciência despertasse de forma ainda mais intensa. Quando Elias deixou o corpo físico, ele descobriu algo que nenhum campo de batalha poderia ter preparado sua alma para enfrentar. O peso da própria consciência. De repente, todas as decisões que pareciam distantes começaram a ganhar vida novamente. Emoções esquecidas voltaram à superfície. Sensações profundas começaram a atravessar seu espírito como uma verdade impossível de ignorar. E foi nesse momento que o poderoso general percebeu algo que nunca havia considerado durante sua vida na Terra. Cada ação deixa uma marca. Cada escolha cria consequências. Cada vida tocada por nossas atitudes permanece ligada a nós de alguma forma. No plano espiritual, não existem medalhas que escondam a verdade. Não existem discursos que apaguem o que foi vivido. Existe apenas a realidade nua daquilo que realmente fomos, e daquilo que fizemos com o poder que recebemos. Elias começou então a perceber a dimensão de sua própria história. Mas ao contrário do que muitos poderiam imaginar, aquela descoberta não aconteceu em um lugar de julgamento imediato. Não houve uma condenação instantânea. Não houve uma voz acusadora proclamando o seu destino. O que aconteceu foi algo muito mais profundo. Ele foi confrontado consigo mesmo. E quando um espírito encontra a própria consciência sem as ilusões do mundo material, não existe como fugir. Foi nesse cenário de dor silenciosa, arrependimento crescente e aprendizado inevitável que começou a nascer uma transformação inesperada. Porque o mundo espiritual não existe apenas para punir. Ele existe, acima de tudo, para ensinar. E foi nesse processo de confronto interior que Elias iniciou uma jornada que ninguém poderia prever. Uma jornada que o levaria a atravessar regiões espirituais difíceis, a encarar espíritos marcados pela revolta, a compreender o sofrimento daqueles que haviam sido atingidos por suas escolhas. Foi ali, entre sombras e reflexões profundas, que o antigo general começou a aprender algo que jamais havia compreendido durante toda a sua vida. O verdadeiro significado da responsabilidade espiritual. Mas essa história não termina na culpa. Muito pelo contrário. Porque, em meio à dor do arrependimento, Elias recebeu algo que poucos espíritos têm coragem de aceitar. Uma oportunidade. Uma chance de transformar o passado em aprendizado. Uma missão que exigiria coragem, humildade, e uma dedicação que ultrapassaria os limites de uma única existência. E assim começou a transformação de um homem que um dia havia liderado batalhas humanas, em algo completamente diferente no plano espiritual. Algo que muitos sequer imaginariam ser possível. Elias, o antigo general que carregava o peso de tantas decisões, acabaria se tornando um protetor. Um guardião espiritual que enfrentaria regiões densas do mundo invisível para defender colônias espirituais onde almas em recuperação buscavam paz e aprendizado. Uma alma que um dia havia participado da destruição de vidas. Mas que escolheria dedicar sua eternidade a proteger outras. Talvez, ao ouvir essa história até o fim, você compreenda algo muito profundo sobre as leis que governam o universo espiritual. Algo que muitas vezes esquecemos quando observamos apenas as aparências da vida material. A justiça divina não é feita de vingança. Ela é feita de oportunidade de transformação.
E como ensina uma das mensagens mais conhecidas de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec. Fora da caridade não há salvação. E talvez seja exatamente isso que esta história irá revelar. Que mesmo as almas que caminharam por longos caminhos de erro, ainda podem descobrir, um dia, o caminho da luz. Elias nasceu em uma pequena cidade marcada por dificuldades. Não era um lugar de grandes oportunidades, nem de sonhos fáceis. As ruas eram simples, as casas modestas e a vida parecia seguir sempre o mesmo ritmo silencioso de luta e sobrevivência. Ali, cada família carregava suas próprias batalhas invisíveis, e desde muito cedo as crianças aprendiam que o mundo podia ser duro demais para quem não estivesse preparado. Na casa de Elias, essa lição era repetida todos os dias. Seu pai era um homem rígido, de olhar firme e poucas palavras. Um militar aposentado que havia passado boa parte da vida enfrentando conflitos e que carregava consigo a convicção de que o mundo era um campo de batalha constante. Para ele, disciplina não era apenas uma virtude, era uma forma de sobrevivência. Ele acreditava que sentimentos excessivos tornavam o ser humano vulnerável, e vulnerabilidade era algo que ele jamais permitiria dentro de sua própria casa. Por isso, desde muito pequeno, Elias aprendeu regras que não estavam escritas em lugar nenhum, mas que eram claras como ordens militares. Chorar era proibido. Demonstrar medo era motivo de vergonha. Reclamar da vida era sinal de fraqueza. Seu pai dizia que um homem precisava aprender a suportar tudo em silêncio, porque o mundo não teria piedade de ninguém. E Elias, ainda criança, absorvia essas palavras como verdades absolutas. Ele queria orgulhar o pai, queria mostrar que também poderia ser forte, que também poderia suportar o peso da vida sem vacilar. Mas havia uma presença dentro daquela casa que parecia pertencer a um universo completamente diferente. Sua mãe. Ela era uma mulher simples, de olhar sereno e voz tranquila. Enquanto o pai falava de disciplina e dureza, ela falava de bondade, paciência e fé. Enquanto o pai ensinava a endurecer o coração, ela ensinava a escutá-lo. Nas noites silenciosas, quando o vento passava devagar pelas janelas da pequena casa, ela costumava chamar Elias para sentar ao seu lado. Às vezes ficavam apenas observando o céu, outras vezes conversavam sobre coisas simples da vida. E em muitos desses momentos, ela repetia uma frase que parecia carregar um significado muito maior do que Elias conseguia entender naquela época. Ela dizia com suavidade: "Meu filho, Deus vê tudo o que fazemos, mas também vê tudo o que sentimos." Elias escutava aquelas palavras com atenção, mas, para ele, aquilo parecia distante demais da realidade que o pai lhe mostrava todos os dias. Na mente do menino, força e sensibilidade eram coisas opostas. E, no fundo, ele acreditava que precisava escolher um lado. Com o passar dos anos, essa escolha começou a se tornar cada vez mais clara. Elias cresceu observando o pai com admiração. Via nele um homem respeitado, alguém que nunca demonstrava fraqueza e que parecia sempre ter o controle de qualquer situação. Aquela imagem de autoridade silenciosa se tornou um modelo a ser seguido. Então, quando chegou a hora de decidir seu futuro, Elias fez aquilo que parecia mais natural. Entrou para o exército. No início, foi apenas um jovem recruta tentando encontrar seu lugar. Mas algo dentro dele se encaixou perfeitamente naquele ambiente. A rotina rígida, as ordens claras, a hierarquia bem definida, tudo aquilo parecia organizar o mundo de uma forma que fazia sentido. Ali, emoções eram deixadas de lado. Resultados eram o que realmente importava. E Elias era bom nisso. Muito bom. Rapidamente seus superiores perceberam que havia algo diferente naquele jovem soldado. Ele possuía uma mente estratégica incomum. Conseguia analisar situações complexas com rapidez e enxergar soluções onde outros viam apenas caos. Além disso, tinha coragem para tomar decisões difíceis, decisões que muitos evitavam. Com o tempo, ele começou a receber responsabilidades maiores.
missões mais complexas, comandos mais importantes. E, pouco a pouco, Elias foi subindo dentro da estrutura militar como alguém que parecia destinado a chegar longe. Mas havia algo em sua personalidade que chamava ainda mais atenção do que sua inteligência. Ele era frio. Não no sentido de crueldade gratuita, mas no sentido de controle absoluto. Enquanto outros soldados hesitavam diante de situações emocionalmente difíceis, Elias mantinha a mente focada apenas no objetivo. Ele não deixava que dúvidas ou sentimentos interferissem nas decisões. Para um exército, esse tipo de característica costuma ser valorizado. Elias passou a ser visto como alguém confiável em momentos críticos. Um homem que não perderia o controle quando tudo ao redor estivesse desmoronando. Foi assim que, ao longo dos anos, ele continuou avançando. Capitão, major, coronel. E finalmente, quando completou 40 anos, Elias já era conhecido por um título que carregava peso e respeito. General Elias. Seu nome agora circulava entre oficiais e estrategistas como o de um comandante capaz de conduzir batalhas com precisão impressionante. Muitos o admiravam. Outros o temiam. Alguns simplesmente preferiam não questionar suas decisões. Nos campos de batalha, Elias se tornará uma figura quase lendária. Mas existe algo curioso sobre a vida humana. Mesmo quando uma pessoa constrói uma identidade forte, mesmo quando assume um papel poderoso diante do mundo, ainda assim existem pequenas partes do passado que permanecem silenciosamente dentro da alma. Pequenas lembranças que nunca desaparecem completamente. No caso de Elias, essa lembrança tinha uma voz. A voz de sua mãe. De vez em quando, em momentos de silêncio profundo, aquela frase voltava à sua mente com uma clareza inesperada. Deus vê tudo o que fazemos, mas também vê tudo o que sentimos. Naquela época, Elias não percebia o quanto essas palavras estavam plantadas dentro de sua consciência. Ele acreditava que havia se tornado exatamente aquilo que seu pai sempre desejou, um homem forte, disciplinado, imune às fraquezas do coração. Mas a verdade é que ninguém consegue se desconectar completamente da própria essência espiritual. E a vida tem uma maneira curiosa de colocar cada pessoa diante das próprias escolhas. Talvez você mesmo, que está ouvindo esta história agora, já tenha vivido algo parecido. Momentos em que acreditamos estar no controle absoluto da nossa vida, até que, de repente, pequenas lembranças ou sentimentos começam a nos fazer questionar tudo. Será que estamos realmente no caminho certo? Será que aquilo que o mundo chama de sucesso é o que realmente importa para a nossa alma? Essas perguntas muitas vezes surgem devagar, quase imperceptíveis no início. E foi exatamente assim que começaram a surgir na vida de Elias. Mas naquele momento ele ainda não sabia disso. Ele ainda acreditava que seu destino estava completamente ligado à guerra, às estratégias militares e às decisões que moldavam o destino de nações inteiras. Ele ainda não imaginava que cada escolha feita no campo de batalha deixaria marcas muito mais profundas do que qualquer vitória registrada nos relatórios de guerra. Porque existe uma lei silenciosa que governa o universo espiritual. Uma lei que não pode ser ignorada para sempre. E essa lei começaria a se manifestar na vida de Elias de uma maneira que mudaria completamente o rumo da sua história. Mas antes que essa transformação acontecesse, algo muito importante ainda precisava ocorrer. Um momento. Um encontro. Uma pergunta que atravessaria sua consciência de forma impossível de esquecer. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo momento desta história. Mas antes de continuar, eu quero fazer um convite rápido para você que está acompanhando até aqui. Se histórias espirituais como esta também despertam reflexões profundas dentro de você, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito para que o YouTube leve essas histórias a mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir uma mensagem de esperança. E agora prepare-se, porque no próximo capítulo da história de Elias algo vai acontecer nos campos de batalha que começará a abalar tudo aquilo que ele acreditava sobre si mesmo,
e sobre o destino de sua própria alma. A guerra mudou Elias de uma forma que ele próprio demorou muito tempo para perceber. No início de sua carreira militar, quando ainda era um jovem oficial cheio de determinação, ele acreditava que estava lutando por algo nobre. Para ele, vestir o uniforme significava proteger sua nação, defender seu povo e cumprir uma missão que parecia maior do que sua própria vida. Havia uma sensação de propósito em cada ordem recebida, em cada treinamento realizado, em cada passo que dava dentro da estrutura militar. Naqueles primeiros anos, Elias dizia a si mesmo que lutava por honra. A honra de sua família. A honra do exército. A honra de cumprir aquilo que havia jurado defender. Era assim que ele se mantinha firme diante das dificuldades e das perdas inevitáveis que toda guerra traz. Quando um companheiro caía em combate, ele repetia para si mesmo que aquele sacrifício fazia parte de algo maior. Quando recebia relatórios de destruição, acreditava que tudo aquilo estava dentro da lógica dura dos conflitos humanos. Mas a guerra tem uma forma silenciosa de transformar as pessoas. No começo, Elias lutava por honra. Depois, sem perceber exatamente quando essa mudança aconteceu, começou a lutar por vitória. A vitória passou a ser o objetivo absoluto. Não importava mais apenas cumprir a missão, mas garantir que o inimigo fosse derrotado de forma definitiva. Estratégias mais agressivas começaram a surgir em sua mente. Planos mais ousados começaram a ganhar espaço nas reuniões de comando. E com o tempo, algo ainda mais profundo começou a acontecer dentro dele. Elias começou a lutar por poder. O poder de decidir o destino de batalhas inteiras. O poder de mover tropas como peças em um grande tabuleiro. O poder de ser ouvido e obedecido sem questionamentos. Esse tipo de autoridade, quando cresce sem limites, pode transformar a forma como uma pessoa enxerga o mundo. E, pouco a pouco, Elias passou a acreditar que os fins justificavam qualquer meio. Algumas de suas decisões começaram a se tornar cada vez mais duras. Cidades evacuadas à força para impedir que fossem usadas como abrigo pelo inimigo. Ataques estratégicos que, embora eficazes militarmente, ignoravam completamente a presença de civis nas regiões afetadas. Ordens rápidas, calculadas, frias, que eram executadas sem que ele precisasse olhar diretamente para as consequências humanas de cada ação. Nos relatórios militares, aquelas decisões eram chamadas de estratégias necessárias. Nos mapas, eram apenas pontos riscados com linhas vermelhas e setas de avanço. Mas na realidade, eram vidas. Vidas que mudavam para sempre. Vidas que desapareciam. Seus soldados o admiravam profundamente. Para muitos deles, Elias era o tipo de comandante que todo exército gostaria de ter. Um líder que não hesitava, que assumia riscos calculados e que parecia sempre um passo à frente de qualquer adversário. Mas junto com essa admiração também existia algo mais silencioso. Medo. Porque aqueles que serviam diretamente sob seu comando sabiam que Elias raramente demonstrava emoção. Ele não levantava a voz desnecessariamente, não fazia discursos inflamados nem se deixava levar por impulsos. Sua frieza era quase assustadora. Ele simplesmente tomava decisões. E as decisões eram executadas. Mas existe algo que ninguém consegue controlar completamente. A própria mente. Durante o dia, Elias parecia impenetrável. Reuniões estratégicas, movimentações de tropas, relatórios, ordens, tudo acontecia em um ritmo constante que mantinha sua atenção ocupada. Enquanto o mundo ao redor se movia com velocidade, ele conseguia manter seus pensamentos focados no presente. O problema começava quando a noite chegava. Porque quando o silêncio tomava conta dos acampamentos militares, as lembranças também vinham. Era como se o barulho da guerra escondesse algo dentro dele. Enquanto havia explosões, ordens e movimentações, sua mente conseguia ignorar certos pensamentos. Mas quando tudo ficava quieto, algo despertava. Rostos começavam a surgir em sua memória.
Pessoas que ele havia visto apenas por alguns segundos. Civis correndo pelas ruas antes de um ataque. Soldados feridos chamando por ajuda. Olhares de desespero que haviam cruzado seu caminho em momentos rápidos demais para serem compreendidos naquela hora. Essas imagens surgiam de forma inesperada. Elias tentava afastá-las. Ele dizia a si mesmo que aquilo era necessário. Que a guerra sempre exigiu decisões difíceis. Que qualquer comandante em seu lugar teria feito exatamente o mesmo. Mas a consciência humana é algo que nenhum argumento consegue silenciar completamente. Às vezes ela sussurra. Outras vezes ela grita. E, em certas ocasiões, ela se manifesta de uma forma tão profunda que muda completamente a forma como enxergamos nossas próprias escolhas. Foi exatamente isso que começou a acontecer com Elias. No início eram apenas pensamentos rápidos. Depois começaram a se tornar lembranças mais vívidas. E, com o tempo, as noites passaram a se tornar cada vez mais difíceis. Ele ainda mantinha a mesma postura firme diante de seus soldados, ainda tomava decisões estratégicas com a mesma precisão. Mas dentro dele algo começava a se mover lentamente, como uma sombra que crescia no fundo da consciência. Até que, em uma noite específica, algo aconteceu. Uma batalha particularmente devastadora havia terminado poucas horas antes. A região onde o confronto havia ocorrido era uma pequena vila que agora se encontrava completamente destruída. Casas desmoronadas, ruas cobertas por destroços, o cheiro pesado da guerra ainda presente no ar. Enquanto seus soldados organizavam os últimos relatórios e recolhiam equipamentos, Elias decidiu caminhar sozinho pela área destruída. Era algo que ele raramente fazia. Normalmente preferia manter distância das consequências diretas das batalhas. Não por covardia, mas porque acreditava que seu papel era estratégico, não emocional. Mas naquela noite, algo o fez caminhar. Talvez curiosidade. Talvez inquietação. Talvez apenas um impulso silencioso que ele próprio não soube explicar. Ele caminhou entre os escombros devagar. O vento frio da madrugada passava pelas estruturas quebradas, criando um som estranho que parecia ecoar pela vila abandonada. Em alguns pontos ainda havia fumaça subindo lentamente entre as ruínas. Então Elias parou. Alguns metros à sua frente, algo chamou sua atenção. Sentada no chão, entre pedaços de madeira e pedras quebradas, estava uma criança. Uma menina pequena. Ela segurava a mão de uma mulher caída ao seu lado. A mulher, sua mãe, já não respirava. A menina não chorava. Não gritava. Apenas permanecia ali, como se estivesse tentando entender o que havia acontecido. Quando Elias se aproximou, os olhos da criança se levantaram lentamente. Eles se encontraram. E naquele instante aconteceu algo que nenhum campo de batalha havia preparado Elias para enfrentar. A menina olhou diretamente para ele. Sem medo. Sem ódio. Sem lágrimas. E fez apenas uma pergunta. Por quê? Aquela palavra atravessou Elias como uma lâmina invisível. Durante anos ele havia respondido perguntas difíceis em reuniões militares, havia analisado estratégias complexas e tomado decisões que afetavam milhares de pessoas. Mas diante daquela única pergunta, ele não soube o que dizer. Porque, naquele momento, todas as justificativas que ele havia repetido para si mesmo começaram a parecer frágeis. A honra. A vitória. A estratégia. Nada daquilo parecia explicar o olhar daquela criança. E pela primeira vez em muitos anos, Elias sentiu algo que havia esquecido completamente. Vergonha. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Depois apenas se virou e caminhou de volta para o acampamento. A guerra continuou. As batalhas seguintes vieram. Novas decisões precisaram ser tomadas. Externamente, Elias continuou sendo o mesmo general respeitado e temido de sempre. Mas dentro dele,
algo havia mudado. Porque algumas perguntas têm o poder de permanecer dentro da alma por muito mais tempo do que imaginamos. E aquela pergunta simples, feita por uma criança em meio às ruínas de uma vila destruída, continuaria ecoando dentro de Elias por muitos anos. Por quê? Ele ainda não sabia, mas aquele momento seria apenas o início de algo muito maior. Porque a vida, mais cedo ou mais tarde, sempre nos coloca diante das consequências das nossas escolhas. E o destino de Elias estava apenas começando a revelar aquilo que realmente o aguardava. Mas o que ele ainda não imaginava era que o verdadeiro encontro com a própria consciência não aconteceria naquele campo de batalha. Aconteceria depois. Muito depois. No momento em que ele finalmente deixasse o corpo físico, e descobrisse que nenhuma ação desaparece completamente diante das leis do universo espiritual. Os anos passaram, e embora o mundo continuasse vendo Elias como um comandante forte e implacável, algo dentro dele já não era mais o mesmo. O tempo, silencioso e paciente, havia começado a cobrar aquilo que nenhuma estratégia militar poderia evitar. Seu corpo já não tinha a mesma força de antes, e sua mente, que durante décadas funcionou como uma máquina precisa de decisões e cálculos, agora carregava um peso invisível que ele não conseguia ignorar. As noites haviam se tornado suas maiores inimigas. Enquanto o dia trazia o barulho das ordens militares, o movimento constante dos soldados e a pressão das campanhas estratégicas, a noite trazia algo que ele já não conseguia controlar. O silêncio se tornava um espelho cruel onde suas próprias memórias voltavam para encará-lo. Elias já não dormia como antes. Quando fechava os olhos, via cenas que jamais haviam aparecido em seus relatórios militares. Rostos que não estavam registrados nos documentos oficiais. Olhares de medo, corridas desesperadas, cidades destruídas que antes pareciam apenas números em mapas táticos. Entre essas lembranças, uma sempre voltava com mais força. A menina. A criança sentada entre os escombros daquela pequena vila, segurando a mão da própria mãe sem vida. E principalmente, aquela pergunta. Por quê? Durante anos, Elias tentou convencer a si mesmo de que aquilo era apenas parte da guerra. Que líderes militares precisavam tomar decisões difíceis e que o peso dessas escolhas fazia parte da responsabilidade de comandar. Mas, no fundo, ele sabia que aquela explicação já não era suficiente. O tempo havia passado, e mesmo assim aquela pergunta continuava viva dentro dele. E talvez tenha sido exatamente esse peso acumulado que começou a enfraquecer algo que ele sempre acreditou ser inabalável, sua própria resistência. Em uma nova campanha militar, já muitos anos depois, Elias liderava mais uma operação estratégica. A guerra, como sempre, parecia não ter fim. Novos conflitos surgiam, novas batalhas eram travadas, e o mundo continuava repetindo os mesmos erros que pareciam atravessar gerações. Mas naquele dia algo estava diferente. Desde as primeiras horas da manhã, Elias sentia um cansaço estranho. Não era apenas o desgaste físico comum das campanhas militares. Era algo mais profundo, como se seu corpo estivesse finalmente reagindo a tudo aquilo que havia acumulado ao longo de uma vida inteira de tensão, decisões duras e noites mal dormidas. Mesmo assim, ele continuou. Era o que sempre havia feito. Durante décadas, Elias havia aprendido a ignorar os sinais do próprio corpo. Para ele, parar significava fraqueza, e fraqueza nunca havia sido uma opção. Mas o corpo humano tem limites. E naquele dia esses limites finalmente se manifestaram. Durante uma batalha particularmente intensa, enquanto observava o avanço de suas tropas e dava ordens rápidas aos oficiais ao seu redor, Elias sentiu uma dor forte no peito. No início tentou ignorar. Respirou fundo, tentando manter a postura firme diante dos soldados. Mas a dor voltou. Mais forte. Mais profunda. Em questão de segundos, o mundo ao seu redor começou a girar. O som das explosões e dos gritos dos soldados parecia se misturar em um ruído distante.
Sua visão ficou turva, e o peso que ele carregava no peito se tornou quase insuportável. Então aconteceu. O general que durante tantos anos havia permanecido de pé diante das batalhas mais difíceis, caiu. Seu corpo tombou no chão do campo de guerra enquanto os soldados ao redor corriam para ajudá-lo. Alguns gritavam por socorro, outros tentavam levantá-lo, mas Elias já não conseguia responder. Ao redor dele, vozes se misturavam em desespero. Mas para Elias, algo estranho começou a acontecer. Os sons começaram a se afastar. Era como se o mundo estivesse sendo lentamente engolido por um silêncio profundo. As vozes dos soldados se tornaram distantes, como ecos que desapareciam em um horizonte invisível. A dor no peito desapareceu. E então, tudo ficou quieto. Por um momento que parecia impossível de medir, Elias acreditou que aquilo era simplesmente o fim. Mas quando abriu os olhos novamente, percebeu que algo estava errado. Ele não estava mais no campo de batalha. O chão sob seus pés era diferente. O ar ao redor tinha uma densidade estranha. O ambiente parecia envolto em uma espécie de sombra constante, como se a própria luz tivesse dificuldade de atravessar aquele lugar. Elias olhou ao redor tentando compreender o que estava acontecendo. O lugar era escuro. Pesado. Uma região espiritual onde o ambiente parecia carregar algo que ele nunca havia sentido antes. Não era apenas ausência de luz, era como se o próprio ar estivesse impregnado de sofrimento. Naquele instante, uma sensação profunda começou a surgir dentro dele. Algo que ele jamais havia experimentado enquanto estava vivo. As emoções começaram a surgir de uma forma intensa e impossível de controlar. Primeiro vieram as imagens. Rostos que ele havia esquecido começaram a aparecer diante de sua mente com uma clareza assustadora. Pessoas que haviam cruzado seu caminho durante anos de guerra, civis que estavam em cidades atacadas, soldados feridos, famílias separadas. Depois vieram os sentimentos. E foi nesse momento que Elias começou a compreender algo que nunca havia experimentado durante sua vida na Terra. Ele não estava apenas lembrando dessas pessoas. Ele estava sentindo. Sentindo o medo que elas haviam sentido. Sentindo o desespero que haviam vivido. Sentindo a dor que suas decisões haviam causado. Era como se cada emoção ignorada durante anos estivesse retornando agora com uma força multiplicada. A consciência espiritual de Elias começava a despertar de forma brutal. Ele caiu de joelhos. O general que durante décadas havia comandado exércitos inteiros, o homem que raramente demonstrava qualquer emoção diante de seus soldados, agora tremia diante daquilo que sua própria consciência revelava. E então aconteceu algo que ninguém que o conheceu na terra jamais imaginaria ver. Elias chorou. Não foram lágrimas silenciosas de tristeza contida. Foi um choro profundo, descontrolado, como o de uma criança perdida que finalmente percebe o tamanho da própria dor. Ali, naquele lugar espiritual envolto em sombras, o homem que havia passado uma vida inteira escondendo os sentimentos finalmente se permitiu sentir tudo aquilo que havia evitado durante décadas. E foi exatamente nesse momento de completa vulnerabilidade que uma lembrança antiga voltou à sua mente. A voz de sua mãe. Suave. Serena. Quase como um eco distante atravessando o tempo. Ele se lembrou das noites em que ela o chamava para conversar, das palavras simples que dizia enquanto olhava o céu estrelado. E, de forma clara, ele recordou algo que ela repetia com frequência. Palavras que ele havia escutado muitas vezes, mas que nunca havia compreendido de verdade. Palavras ensinadas também nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec. Deus não quer a morte do pecador, mas a sua regeneração. Naquele instante, Elias percebeu algo que jamais havia entendido durante sua vida inteira. A justiça divina não existe para destruir o espírito. Ela existe para transformá-lo. Entre lágrimas e arrependimento profundo, Elias fez algo que nunca havia feito antes.
Algo que sua posição de poder, seu orgulho e sua vida inteira de disciplina rígida nunca haviam permitido. Ele pediu perdão. Não foi uma oração ensaiada. Não foi um discurso. Foi apenas um pedido sincero que saiu do fundo de sua consciência. Um pedido de quem finalmente compreendeu o peso de suas escolhas. Mas o que Elias ainda não sabia, era que aquele momento de arrependimento seria apenas o início de algo muito maior. Porque no mundo espiritual, o arrependimento verdadeiro não é o fim da jornada. Ele é apenas o começo de uma transformação. E no próximo momento desta história, algo completamente inesperado acontecerá com Elias. Algo que mudará completamente seu destino no plano espiritual, e que poderá surpreender até mesmo aqueles que acreditam conhecer profundamente as leis da vida após a morte. Mas antes de continuarmos, eu quero fazer um convite rápido para você que está acompanhando essa história até aqui. Se reflexões espirituais como essa também tocam o seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda muito para que histórias como esta alcancem mais pessoas que talvez estejam precisando ouvir uma mensagem de esperança e transformação. Porque o que vai acontecer com Elias a partir daqui, mostra algo profundo sobre a misericórdia divina que muitos ainda não conseguem imaginar. O tempo passou naquele lugar espiritual, mas ali o tempo não parecia obedecer às mesmas regras da vida na terra. Não havia relógios, não havia amanhecer ou anoitecer como Elias estava acostumado a reconhecer. Existia apenas uma sensação contínua de aprendizado, de enfrentamento interior e de contato direto com as próprias verdades. No início, ele não sabia quanto tempo havia passado desde aquele momento em que caiu de joelhos pela primeira vez e pediu perdão. Poderiam ter sido dias, talvez anos, ou quem sabe décadas dentro daquela realidade espiritual onde a consciência parecia viver experiências profundas em cada instante. O que Elias sabia era apenas uma coisa. Ele já não era o mesmo espírito que havia despertado naquele lugar envolto em dor. Nos primeiros períodos, sua própria consciência era seu maior desafio. As lembranças voltavam, as emoções surgiam com intensidade e muitas vezes ele se via novamente diante das consequências das decisões que havia tomado durante sua vida na Terra. Mas algo começou a acontecer gradualmente, quase de forma silenciosa. O arrependimento começou a se transformar em algo diferente. Responsabilidade. E, pouco a pouco, Elias começou a perceber que naquele lugar espiritual não existiam apenas espíritos em sofrimento por causa das próprias ações. Existiam também muitas almas perdidas, confusas, incapazes de compreender o que havia acontecido com elas. Espíritos que ainda acreditavam estar vivos. Outros que carregavam tanta revolta dentro de si que não conseguiam enxergar nenhuma possibilidade de mudança. Elias começou a observar essas almas com um olhar diferente. No passado, quando ainda vivia na Terra, ele costumava enxergar as pessoas apenas como parte de estratégias, números dentro de uma realidade militar onde cada decisão precisava ser rápida e objetiva. Agora, naquele plano espiritual, ele começou a perceber algo que jamais havia entendido completamente. Cada espírito carregava uma história. Cada alma possuía dores, escolhas, medos e esperanças que muitas vezes ninguém havia percebido enquanto estavam vivos. Talvez tenha sido por isso que, em certo momento, Elias tomou uma decisão simples, mas profundamente significativa. Ele começou a ajudar. No início, foram pequenos gestos. Conversas com espíritos que estavam completamente perdidos, tentativas de acalmar aqueles que se encontravam em estados de revolta profunda, palavras de orientação para aqueles que não compreendiam a própria situação espiritual. Elias não possuía grande conhecimento espiritual naquele momento. Ele ainda estava aprendendo, ainda estava enfrentando suas próprias limitações. Mas havia algo que ele podia oferecer. Sinceridade. Ele sabia o que era carregar culpa. Sabia o que era despertar para as próprias consequências. E isso fazia com que muitos espíritos se sentissem compreendidos quando ele falava. Com o tempo, algo curioso começou a acontecer.
Outros espíritos passaram a procurar Elias. Alguns vinham apenas para conversar. Outros precisavam de orientação. E havia aqueles que simplesmente precisavam de alguém que os escutasse sem julgamento. Elias, que durante toda sua vida havia sido um comandante acostumado a dar ordens e tomar decisões rápidas, agora aprendia algo completamente diferente. Ele aprendia a servir. Aprendia a cuidar. Aprendia a proteger. A transformação não aconteceu de forma imediata. Houve momentos difíceis, períodos em que ele ainda se sentia sobrecarregado pelas próprias lembranças e pela dimensão do passado que carregava. Mas cada pequena ajuda oferecida parecia trazer algo novo para dentro de sua consciência. Era como se, a cada gesto de auxílio, uma parte da sombra que havia carregado durante tanto tempo começasse a se dissolver. Elias começava a entender algo profundo sobre as leis espirituais. A reparação verdadeira não acontece apenas através do arrependimento. Ela acontece através da ação. E foi exatamente nesse processo que sua transformação começou a se tornar mais evidente. Aquele espírito que um dia havia liderado batalhas destrutivas começou a se tornar uma presença de equilíbrio em meio à confusão espiritual daquela região. Mas havia algo mais acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Algo que Elias ainda não percebia completamente. Espíritos mais elevados observavam sua jornada. Acompanhavam suas escolhas. Percebiam que sua mudança não era superficial, nem motivada apenas pelo sofrimento inicial que havia enfrentado. Era uma transformação real, nascida da consciência e do desejo sincero de reparar o passado. E então, certo dia, algo aconteceu. Elias estava ajudando um grupo de espíritos profundamente perturbados que haviam desencarnado em circunstâncias violentas. Muitos deles ainda estavam presos à revolta e à dor, incapazes de compreender que a vida continuava além do corpo físico. Enquanto tentava acalmá-los, ele sentiu algo diferente no ambiente. Uma presença. Não era uma presença pesada como as energias que costumavam existir naquela região. Era algo completamente diferente. Era firme. Serena. Carregada de uma autoridade espiritual que não precisava se impor através da força. Quando Elias se virou, viu uma entidade espiritual aproximando-se lentamente. A luminosidade que envolvia aquele espírito era sutil, mas ao mesmo tempo profundamente respeitável. Não era uma luz agressiva, nem algo que causasse medo. Pelo contrário, transmitia uma sensação de equilíbrio e sabedoria. Elias permaneceu em silêncio. Dentro dele surgiu uma mistura de respeito e curiosidade. A entidade parou diante dele e o observou por alguns instantes. Então falou. Sua voz era tranquila, mas carregava uma força que parecia atravessar diretamente a consciência de Elias. Elias, chegou a hora de escolher seu caminho. Aquelas palavras ecoaram profundamente dentro dele. Durante um instante, Elias percebeu que aquele momento era muito mais importante do que parecia. A entidade explicou que seu período de aprendizado naquela região espiritual havia cumprido um propósito importante. O arrependimento havia sido sincero, e suas atitudes de auxílio demonstravam que sua transformação era verdadeira. Agora ele tinha uma escolha. Ele poderia seguir para regiões espirituais mais elevadas, onde continuaria seu processo de aprendizado em ambientes mais harmoniosos. Lugares onde espíritos em recuperação recebiam orientação, estudo e preparação para futuras experiências evolutivas. Mas havia outra possibilidade. Uma missão diferente. Mais difícil. Mais desafiadora. A entidade explicou que existiam regiões espirituais densas onde espíritos revoltados frequentemente tentavam invadir colônias de luz. Essas colônias eram locais de recuperação espiritual, onde muitas almas fragilizadas buscavam recomeçar suas jornadas. Proteger esses lugares exigia coragem. Exigia equilíbrio. Exigia a capacidade de enfrentar energias difíceis sem perder a própria consciência de luz. Era uma tarefa que poucos aceitavam.
Mas também era uma oportunidade única de reparação para espíritos que, em algum momento do passado, haviam usado sua força de forma destrutiva. Elias escutou tudo em silêncio. Durante alguns instantes, muitas lembranças passaram por sua mente. Sua vida na Terra, as decisões que havia tomado, as pessoas que havia ajudado naquele período de aprendizado espiritual. Ele compreendeu que aquele momento representava uma nova etapa de sua jornada. E então respondeu, sem hesitar: se eu puder proteger vidas, então este será o meu caminho. A entidade espiritual observou Elias por alguns segundos e então sorriu levemente, como alguém que já esperava aquela resposta. Porque naquele instante, algo profundo havia se confirmado. O antigo general que um dia liderou batalhas humanas estava escolhendo conscientemente um novo tipo de missão. Uma missão baseada não na destruição, mas na proteção. E assim começou uma nova jornada. Uma jornada que transformaria completamente a identidade espiritual de Elias. Ele passaria a trabalhar em regiões onde espíritos guardiões atuavam protegendo colônias espirituais, enfrentando forças perturbadoras e auxiliando no equilíbrio entre diferentes planos da existência. Era uma tarefa difícil, arriscada, mas profundamente significativa. E foi nesse momento que começou a nascer algo que ninguém que conheceu Elias durante sua vida na Terra poderia imaginar. O antigo general estava se transformando em algo completamente novo. Um guardião espiritual. Mas a história de Elias ainda não terminou. Porque no próximo momento dessa jornada espiritual, algo muito especial acontecerá. Algo que revelará até que ponto a transformação de um espírito pode ir quando ele escolhe verdadeiramente o caminho da reparação e do amor. E o encontro que Elias terá poderá emocionar profundamente todos aqueles que acreditam na misericórdia divina. Com o passar do tempo espiritual, Elias começou a se tornar conhecido em regiões onde antes ninguém imaginaria ver seu nome associado a algo positivo. O antigo general, que em sua vida terrena havia sido lembrado por batalhas, estratégias e decisões duras, agora era reconhecido por algo completamente diferente. Ele havia se tornado um protetor. Nas regiões espirituais onde trabalhava, muitos espíritos em recuperação começavam lentamente a ouvir falar daquele guardião que surgia quando as situações se tornavam mais difíceis. Não era um líder que comandava com gritos ou ordens severas. Era uma presença firme, equilibrada, alguém que parecia compreender profundamente tanto a dor dos espíritos revoltados quanto a fragilidade daqueles que buscavam proteção. Elias agora atuava nas proximidades de colônias espirituais onde almas em processo de cura espiritual recebiam auxílio. Esses lugares eram como refúgios de paz em meio a regiões ainda marcadas pela perturbação e pelo sofrimento. Espíritos que haviam desencarnado em situações difíceis, pessoas que carregavam arrependimentos profundos ou que ainda não compreendiam totalmente a realidade espiritual encontravam nesses ambientes a oportunidade de recomeçar. Mas nem todos aceitavam essa nova oportunidade com facilidade. Muitos espíritos permaneciam presos à revolta, ao ódio ou à incompreensão. Alguns tentavam se aproximar dessas colônias movidos por sentimentos de vingança ou confusão. Era nesses momentos que o trabalho dos guardiões espirituais se tornava essencial. Elias aprendeu, com o tempo, a enfrentar essas situações. Ele já não lutava com armas, como havia feito na Terra. A batalha agora era diferente. Era uma batalha de equilíbrio, de firmeza moral, de capacidade de manter a serenidade diante da perturbação espiritual. Ele enfrentava espíritos revoltados, dialogava com aqueles que ainda estavam presos ao sofrimento e, muitas vezes, apenas permanecia presente como uma força de contenção para impedir que energias negativas invadissem ambientes de recuperação. Mas a maior mudança que havia acontecido dentro dele não estava na forma como atuava. Estava no coração. Durante sua vida na Terra, Elias havia acreditado que autoridade significava controle. Que um líder precisava ser temido para ser respeitado. Que a força verdadeira vinha da capacidade de impor sua vontade sobre os outros.
Agora ele entendia algo completamente diferente. A verdadeira autoridade nasce do amor. E não do medo. Essa compreensão não veio de um único momento de revelação. Ela foi surgindo lentamente, através das experiências que vivia em seu trabalho espiritual. Cada espírito ajudado, cada conflito apaziguado, cada vida protegida começava a construir dentro dele uma nova visão sobre o que realmente significava liderança. Elias começou a perceber que proteger era muito mais poderoso do que dominar. Guiar era muito mais transformador do que controlar. E amar, mesmo aqueles que ainda estavam perdidos em suas próprias sombras, exigia uma coragem muito maior do que qualquer batalha que ele havia enfrentado na terra. Certa vez, após um período particularmente intenso de trabalho espiritual, Elias se afastou por alguns momentos para observar uma das colônias espirituais que ajudava a proteger. Do alto de uma elevação suave, ele podia ver as construções espirituais organizadas, os jardins luminosos e os espíritos trabalhadores que circulavam ajudando aqueles que estavam em recuperação. Era um ambiente de paz. Um tipo de paz que ele jamais havia conhecido durante sua vida física. Ali não havia gritos de guerra, nem estratégias militares, nem mapas de destruição. Havia apenas aprendizado, cuidado e uma energia suave de esperança que parecia envolver todo o ambiente. Enquanto observava aquele lugar, uma emoção profunda começou a surgir dentro dele. Elias percebeu algo que nunca havia compreendido com tanta clareza. Cada vida protegida naquele local representava uma oportunidade de recomeço para alguém. Cada espírito que encontrava paz ali poderia, um dia, voltar à vida física com mais consciência, com mais amor, com mais capacidade de construir algo diferente no mundo. E, naquele momento, ele percebeu que cada pequeno gesto de proteção que realizava fazia parte desse processo. Cada conflito evitado. Cada espírito revoltado que era impedido de causar sofrimento. Cada trabalhador espiritual que podia exercer sua missão com segurança. Tudo isso representava algo muito maior. Era como se, lentamente, Elias estivesse reconstruindo dentro de si aquilo que havia destruído em sua vida passada. Não através de punição, mas através de serviço. E foi exatamente nesse momento de profunda reflexão que algo especial aconteceu. Elias sentiu uma presença suave ao seu lado. Não era uma presença desconhecida. Pelo contrário. Era uma energia que ele reconheceu imediatamente, mesmo antes de olhar. Quando se virou, viu diante de si uma figura que carregava uma luz serena, familiar, profundamente acolhedora. Era o espírito de sua mãe. Por um instante, Elias ficou em silêncio, tomado por uma emoção que ele não sabia descrever. Durante toda a sua vida terrena, ela havia sido a única pessoa que lhe falava sobre amor, sobre consciência e sobre a presença de Deus em todas as coisas. Agora ela estava ali, observando-o, com um sorriso tranquilo. Seus olhos transmitiam orgulho, não aquele orgulho humano ligado a conquistas materiais, mas algo muito mais profundo. Era o orgulho de quem vê um espírito encontrar o próprio caminho. Ela se aproximou e disse com suavidade: "Eu sabia que você encontraria o caminho." Aquelas palavras tocaram Elias de uma forma que nenhuma medalha, nenhum título e nenhuma vitória militar jamais haviam conseguido tocar. Porque naquele momento ele percebeu algo que antes não conseguia enxergar. Sua vida não havia sido um erro irreparável. Seus equívocos não haviam determinado seu destino eterno. Eles haviam se tornado parte de uma jornada. Uma jornada de aprendizado. Uma jornada de transformação. Elias compreendeu, naquele instante, algo que ecoa profundamente nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra organizada por Allan Kardec. Nenhum espírito está condenado para sempre. Todos nós estamos em caminho. Todos nós estamos aprendendo. Todos nós, em algum momento, erramos. Caímos. Nos perdemos. Tomamos decisões que depois percebemos que poderiam ter sido diferentes. Mas as leis divinas não existem para nos destruir.
elas existem para nos ensinar. A justiça divina nunca se separa da misericórdia. E, muitas vezes, aqueles que mais erraram são justamente aqueles que, depois de compreender suas próprias sombras, se tornam os mais dedicados defensores da luz. Elias olhou novamente para a colônia espiritual que se estendia diante dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que havia sido raro em sua vida terrena. Paz. Não a paz da ausência de desafios, mas a paz de quem finalmente entende o propósito da própria jornada. Talvez, neste momento em que você está ouvindo essa história, algo dentro do seu coração também esteja refletindo sobre isso. Porque todos nós carregamos erros. Todos nós já tomamos decisões das quais nos arrependemos. Todos nós, em algum momento, já nos perguntamos se ainda existe uma oportunidade de recomeçar. A história de Elias nos lembra de algo muito importante. Sempre existe. Sempre existe um caminho de volta. Sempre existe uma nova chance de transformar dor em aprendizado. E talvez seja exatamente por isso que essa história chegou até você hoje. Talvez alguém que esteja ouvindo essas palavras também precise lembrar que a vida espiritual não se resume aos nossos erros, mas àquilo que escolhemos fazer a partir do momento em que despertamos para eles. E agora eu gostaria de saber algo de você. De forma bem simples. Escreva aqui nos comentários, qual parte dessa história mais tocou o seu coração? Foi o momento do arrependimento de Elias? Foi a pergunta da criança no campo de batalha? Ou foi o reencontro com sua mãe no plano espiritual? Eu realmente gosto de ler cada comentário, porque muitas vezes as experiências de vocês também inspiram novas reflexões e novas histórias aqui no canal. E aproveite também para me contar, de qual cidade você está assistindo este vídeo. É incrível ver como pessoas de tantos lugares diferentes se conectam através dessas histórias espirituais. Se esta história trouxe alguma reflexão para você, se ela tocou o seu coração de alguma forma, deixe o seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda muito o canal, porque mostra ao YouTube que esse conteúdo pode alcançar outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir exatamente essa mensagem hoje. E se você gosta de histórias espirituais emocionantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana novas histórias são publicadas aqui, histórias que nos fazem refletir sobre a vida, sobre o espírito e sobre as oportunidades de transformação que todos nós recebemos. Porque às vezes, uma única história pode mudar completamente a forma como enxergamos nossa própria jornada. E quem sabe, a história de Elias também possa inspirar alguém a acreditar novamente na força da transformação.